Olá, seja bem-vindo ao fechamento do mercado desta sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025. Antes de consolidar as cotações, falarmos sobre o mercado como um todo, o mercado financeiro, também as cotações do mercado de commodities agrícolas. Daqui a pouquinho, inclusive, tem o Fernando Iglesias de Safras e Mercado conosco comentando o desempenho do mercado do boi gordo. Quero chamar a atenção para o clima. Satélite em tempo real nesse momento, mostrando que tem muita chuva na região sul, se aproximando também dos estados do Paraná. Muita chuva já foi registrada, inclusive, no estado de Mato Grosso do Sul, e o INMET está alertando cidades de São Paulo, também do Paraná e Mato Grosso do Sul para fortes chuvas, volumes intensos e até mesmo rajadas de vento aí acima de 100 quilômetros por hora, o que já foi registrado, inclusive nós temos informações aqui em Mato Grosso do Sul, deixou algumas cidades sem energia. Essa situação da chuva se consolidando ali com volumes altíssimos no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também parte do estado de São Paulo, pontuais mais intensas na região central do Brasil, Mato Grosso, tem estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, e esse corredor de umidade segue em direção à região norte. Nos pontos mais avermelhados, há chuvas mais intensas sendo registradas, inclusive no estado de Tocantins e parte do estado de Goiás, nesse momento. Bom, também vamos ao fechamento do mercado, começando pelas commodities, aliás, pelo mercado cambial. Exatamente, R$ 5,40 mais o 20, fechou o dólar em queda de 0,79%, de olho na taxa de juros nos Estados Unidos, de olho nas condições da economia americana, nos acordos também entre Estados Unidos e China, e aqui no Brasil monitorando a situação principalmente do possível acordo, né, que não foi fechado entre Estados Unidos e Brasil com relação ao tarifaço. Não houve ainda, não foi marcada a data para que ocorra um encontro entre Trump e o presidente Lula. Bom, de qualquer forma, está aí o dólar, o índice Bovespa subiu 143 mil, bateu mais uma máxima desse mês, a 143.418 pontos, subiu 0,84%, mas está aí, flertando aí praticamente com 143 mil pontos, alta de 0,86%. Quanto ao mercado, em geral, nós temos apenas o açúcar apresentando queda, com exceção ao ouro, que é a devolução de parte dos ganhos agora recentes, e olha, quais são esses ganhos, hein? Essa disparada do preço do ouro no mercado internacional. Mas vamos lá, no comecinho, a soja, 1,01% de alta, 10 dólares e 21. O milho negociado com alta de 0,30% a 4 dólares e 23. Trigo, 5 dólares mais 4,50, alta de 0,40. Café, 396,90, subiu 0,79, descolado de Londres. Daqui a pouquinho as cotações do café robusta. Açúcar a 15,53, queda de 1,71%. Algodão subiu 0,88% a 64,29. O petróleo 0,14 de alta, 57 dólares e 54. Sucessivos recordes da cotação do ouro, hoje devolve aí parte dos ganhos, 1,31% a 4.248 dólares e 44 por onça Troy. Vamos à soja também, na Bolsa de Chicago, todas as posições consolidadas, negociações de hoje em alta, 9,25 de alta, janeiro a 10 dólares, 37,75, março 10 dólares, 51,75, 8 centes de alta, maio 10 dólares e 66, 7,5 de alta, 7,5 de alta para o julho a 10 dólares, 77,50. Na B3, soja subiu, base Porto de Paranaguá, 22 dólares e 50 novembro, alta de 0,85%. Janeiro, 22 dólares e 87, 0,88 de alta. Março, 23 dólares e 17, 0,61 de alta. Quanto ao mercado do milho, Bolsa de Chicago, alta em todas as posições, 1,25 nos 3 vencimentos mais curtos. Dezembro, 4 dólares e 23, março, 4 dólares e 36 mais 75, maio, 4,45, julho, 4,51 e 50, 2 de alta. Milho base Campinas,
68,39, novembro subiu 0,69%, janeiro a saca R$ 71,45, alta de 1,16%. Março, R$ 72,92, alta de 0,79%. Maio, R$ 72 também subiu o milho na base de todas as posições lá no mercado da B3, milho base Campinas. Esse é o trigo também em alta na Bolsa de Chicago, dois pontos aí de alta no dezembro, a $5 mais 4,50, março, $5 20,75, maio, $5 31,50, julho, $5 42 mais 25. Trigo subiu em Chicago. Bom, nós temos agora o café. Café robusta na Bolsa de Londres, a queda foi de 1,12% a 4.564,50 por tonelada. Na Bolsa de Nova York, negociações encerradas com alta de 0,79 a 396,90, o vencimento de dezembro. Demais posições, você observa agora, março, na segunda linha, 374,75, 0,36 de alta. O maio, 359,50, alta de 0,07%. E o julho, 345,10, estável, $345, aliás, $3,45 mais 10. Esse é o café negociado por libra-peso em Nova York. Café na B3, sacas também em dólares, não tem a referência aí, mas deixa eu confirmar só o fechamento do café na Bolsa da B3, também em alta, mas não aparece a variação aí a $245. Deixa eu confirmar aqui, vamos lá, dá tempo de confirmar as negociações, o encerramento do mercado com café aqui na Bolsa B3, negociações, vamos acompanhar. Enquanto isso, eu dou uma olhadinha aqui, vou confirmar, porque teve alta, seguiu em linha com Nova York, mas vamos ao mercado do boi gordo. Daqui a pouquinho, inclusive, Fernando Iglesias estará conosco, direto da Agência Safras, comentando o mercado do boi gordo. Está aí. Boi gordo hoje apresentou alta, até mesmo nas negociações ao longo do dia, e se posiciona para o final de semana aí, devolvendo parte dos ganhos. 312 mais 15, arroba segue em queda ou seguir em queda de 0,16% para o outubro. Novembro, 324,30, 0,32 de queda, arroba para dezembro, 329, queda de 0,48%. Janeiro, 329,25, tanto dezembro quanto janeiro chegaram a operar acima dos R$ 330. Portanto, café, boi gordo, aliás, seguiu em queda na B3, né? Mercado físico do boi gordo está aí, 302,50, região sudeste, Rondônia, 274, Tocantins ao sul, 285,50, Tocantins ao norte, 287,50. Essa apuração da Scott Consultoria, mais 4 praças de comercialização, 312 em Dourados, 312 em Campo Grande, Três Lagoas, 310,50, Acre, R$ 251 por arroba. Davi da Luz, já temos na participação direto da Agência Safras conosco, do Fernando Henrique Iglesias, que já agradeço a participação. É um prazer tê-lo aqui no encerramento do mercado dessa sexta-feira. Fernando, tudo bem? Como é que está o tempo aí? Chovendo nesse momento ou não? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui em nova oportunidade, aqui em Porto Alegre, tempo razoavelmente bom, altas temperaturas, tá com uma cara de que pode chover aí mais ao final do dia, mas por enquanto, tempo firme, né, por aqui. Pelo menos a previsão é de que venha muita chuva, né, nas próximas horas, inclusive atingindo a região sul, também o estado de Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo também tem essa previsão. Lá em Rosana, né, fica na divisa com Mato Grosso do Sul, mas o alerta também de chuva intensa, acompanhada aí de granizo, enfim, e ventos fortes. Mas vamos lá, mercado do boi gordo. Segunda quinzena, nós temos aí o mercado lá no Mercado Futuro, recuou hoje. E daqui para frente, o que deve acontecer nesse mercado? O mercado físico está firme? Como é que estão as negociações? Qual a avaliação de você a respeito dessa semana, Fernando? Bom, primeiro falando um pouquinho sobre B3, tá? O que a gente pode chamar na B3 ali é de um movimento de acumulação de tendência. Você percebe ali que nós temos um dia de alta, seguido de um dia de queda,
Então, ele não tem uma tendência definida, é como se o gráfico andasse meio de lado. E é isso que a gente vem evidenciando. Por que isso está acontecendo? Porque no mercado físico, o mercado em São Paulo tem uma certa dificuldade de romper a barreira dos 310 por arroba. Nós temos negociações acontecendo aí 310 à vista, até 315 a prazo, mas o mercado tem uma certa dificuldade em buscar novos objetivos no mercado físico, de ter altas consistentes e que superem essa barreira de preços. Isso seria muito importante para que esses vencimentos, para que o mercado futuro encontrasse força para buscar novos objetivos também. Tá? Então, o que acontece hoje? Quem está procurando mais boi gordo dentro do mercado brasileiro tem sido aí os frigoríficos de menor porte. Eles estão com a escala mais apertada. Quando a gente olha para as maiores indústrias do país, eles contam esse ano com uma boa incidência de animais de parceria. Há uma boa presença desses animais dentro das escalas, oferece previsibilidade para essas grandes indústrias e elas vão trabalhando aí com uma média de preços mais baixos nesse período. Então, isso é muito importante a gente colocar. Tá? Daqui para frente, o que vai determinar a movimentação na formação de preços da arroba do boi gordo, uma variável fundamental é justamente o movimento das escalas de abate. Em que momento que essa escala das grandes indústrias vai começar a apertar e vai exigir que ela atue de uma maneira mais agressiva na compra de gado, como os pequenos frigoríficos já têm feito nos últimos dias. Então é muito importante ter esse entendimento. A gente tem essas nuances dentro do mercado. Como nós temos uma oferta recorde de animais confinados aqui no Brasil, os grandes confinamentos brasileiros também amarraram esse tipo de contrato com as grandes indústrias, até para terem previsibilidade operacional do resultado, né, como que vai vir o resultado do confinamento, então eles também amarraram essa produção com os grandes frigoríficos. Então é bem importante ter esse entendimento hoje. Tá? O mercado está travado em São Paulo, tem essa dificuldade de buscar novos objetivos, isso também acaba refletindo na nossa B3. Ainda acreditamos em alta dos preços da arroba durante o último bimestre, devido aí ao aquecimento da demanda. Não, recorde no confinamento e, de alguma forma, aquilo que a gente esperava para o mês de outubro, que tradicionalmente, sazonalmente, como diz o mercado, né, tem uma oferta menor. Quer dizer que esse ano ficou fora da curva, por dizer assim. Né? Entre safra, no mês de outubro de 2025, não houve, é isso? Na verdade, o que a gente observa no terceiro trimestre, pessoal, principalmente, é um abate recorde. Foi o maior abate da nossa história, foi no terceiro trimestre de 2025. A oferta, de fato, diminuiu um pouquinho agora em outubro, a gente percebe uma retração da oferta, tanto que sem essa retração, sem essa menor quantidade de animais disponibilizados para o abate, nós não veríamos espaço para recuperação de preços da arroba. Tá? Então, é bem interessante a gente pontuar isso aqui, que basicamente a oferta sim está passando por um processo de encolhimento nesse momento, se comparado ao mês passado, por exemplo. Mas o que a gente precisa avaliar é que 2025 é o ano de maior abate da nossa história, é um ano de super oferta. Então, outubro contra outubro de 2025 vai ter uma quantidade maior de animais sendo abatidos se a gente comparar com outubro de 2024. Tá? Então, esse é um grande elemento para nós considerarmos. É um ano de super oferta, e felizmente para o mercado do boi também é um ano de super demanda, que as exportações nunca estiveram tão aquecidas, tão robustas como nós temos hoje. Então, isso ajuda também a oferecer suporte aos preços pecuários Brasil afora. Vocês podem ter certeza, quem está aqui nos acompanhando, que se nós não tivéssemos um quadro de exportação tão agressivo como nós temos hoje, a queda dos preços da arroba do boi gordo teria sido muito contundente diante da quantidade de animais que foi disponibilizada para o abate em 2025. O mercado de carne está reagindo um pouquinho, a expectativa de que reaja nesse finalzinho de ano. Tradicionalmente isso acontece, né? Mas o suficiente para poder dar um fôlego assim, considerar que a arroba possa ter uma reação. Hoje, lá na B3, chegou a bater 330, depois recuou, né? O mercado deve também observar o mercado interno, consumo de carne, está reagindo um pouquinho, ou é a metade do mês ainda fica só esperando recebimento de salários, 13º daqui para frente? Não, esses elementos que você citou são importantes sim, tá? A gente teve uma boa primeira quinzena de outubro, com recuperação de preços da carne no atacado em São Paulo, e agora nós estamos entrando no período crítico de demanda aqui no Brasil, o auge do consumo no mercado interno, isso também vai promover ali recuperação de preços da arroba. Então, quando a gente olha para o prisma da demanda, a gente tem bons aí predicados para acreditar que a arroba do boi gordo vai voltar a subir. O que o pecuarista só não pode acreditar em altas explosivas, como nós vimos no ano passado. Não parece ser o caso de 2025,
contar com movimentos tão agressivos de alta. O mais provável é que a recuperação de preços aconteça de uma maneira um pouco mais escalonada, um pouco mais lenta, um pouco mais morosa, mas mesmo assim tem espaço para recuperação para a alta dos preços. Bom, na tua opinião, o que resume essa diferença entre os preços, né, o diferencial de base, né, que tradicionalmente São Paulo é acima das demais praças. Hoje, tanto o estado de Mato Grosso do Sul, até mesmo do Paraná, tem cotações acima daquelas praticadas no estado de São Paulo. Começa uma nova tendência também para essa questão do diferencial. São Paulo está com preço mais barato do que Mato Grosso do Sul. Por que isso acontece, hein, Fernando? Bom, primeiro é o seguinte, São Paulo teve uma grande quantidade de animais confinados em 2025. Foi o maior confinamento da história para São Paulo. Enquanto o Mato Grosso do Sul até viu uma evolução do regime de confinamento no estado, mas a taxas menores. Então, a oferta de confinados no mercado sul-mato-grossense, ela é inferior se comparado ao que a gente tem em São Paulo. E as indústrias do Mato Grosso do Sul, muitas delas receberam habilitação ano passado para exportar para a China. Então, isso aumentou a necessidade de compra das indústrias frigoríficas que atuam no mercado sul-mato-grossense. Historicamente, o que acontecia? Historicamente, o frigorífico em São Paulo, que é deficitário, São Paulo é um estado deficitário na oferta de gado em pé e na oferta de carne, precisa trazer de outras regiões do país, ele ia buscar boi no Mato Grosso do Sul. Buscava animais no Mato Grosso do Sul para atender suas necessidades, para atender suas escalas. Isso não acontece mais. Isso não é mais realidade dentro do mercado. O mercado sul-mato-grossense hoje realmente está trabalhando com patamares de preço mais acentuados na comparação com São Paulo. A mesma coisa no Paraná, a mesma dinâmica evidenciada no Paraná. A gente percebe isso, mercado paranaense menos ofertado, e as indústrias desses dois estados encontram mais dificuldade para fazer escala. Tá? No Mato Grosso, propriamente dito, a gente viu situações bastante parecidas com essa em agosto. A gente percebia o mercado mato-grossense mais caro do que São Paulo, não é o habitual. E isso também aconteceu esse ano. Então, isso já é um sintoma de uma mudança de dinâmica dentro do mercado brasileiro, em que questões regionais podem acabar influenciando nesse diferencial de base e colocando estados que historicamente têm valores inferiores a São Paulo com preços mais altos. Bom, duas questões antes de encerrar e agradecer sua participação. As águas estão aí. As chuvas chegaram, já são suficientes para que o pecuarista pense, olha, fala, vou segurar um pouquinho os animais, a recuperação do pasto ainda não é plena, né? Chegaram as águas, mas é um bom sinal também de retenção eventual dessas boiadas disponíveis aí no mercado, não? Bom, quero lembrá-los que as chuvas realmente ajudam na recuperação das pastagens, isso é bastante lógico, né? Vai ajudar nessa recuperação das pastagens, mas a chuva também tem um outro efeito sobre os confinamentos. Quando você molha o coxo e você aumenta a dificuldade de alimentação dos animais, a necessidade de venda de quem está confinando aumenta. Tá? Esse é um outro aspecto fundamental para a gente considerar aqui. Então, quando as chuvas chegam, você acelera a necessidade de negociação dentro dos confinamentos, que você vai acabar prejudicando o ganho de massa diária, etc. Então, quando nós observamos esse tipo de situação, lógico, vai ajudar na recuperação do pasto. Isso não acontece imediatamente, mas vai ajudar nessa recuperação de pasto. Tanto que o que a gente imagina é que nós teremos aí animais terminados em regime extensivo em maior proporção a partir aí do primeiro trimestre de 2026. No final desse ano, para atender toda a demanda que nós temos, demanda interna e demanda externa, haverá uma necessidade de utilização dos animais terminados em regime intensivo, terminado em confinamento, para suprir todas essas necessidades. Então, agora a gente precisa acompanhar realmente qual que vai ser o comportamento dessas escalas, quando que essas escalas das indústrias vão diminuir, para que, de fato, haja espaço aí para a alta dos preços da arroba do boi gordo de uma maneira, mesmo que não seja tão agressiva como em anos anteriores, mas que ajude ali a melhorar as receitas do pecuarista brasileiro. É aspecto importantíssimo que você está destacando, né, da questão dos coxos com água nos confinamentos, na necessidade de desovar esses animais, né, colocar à venda rapidinho para poder não ter prejuízo aí ou um custo maior. Agora, estação de monta está aí. Estação de monta, a reposição, já tem aí pelo menos uma expectativa de uma virada, de mudança de ciclo em 2026. A gente pode falar sobre essa questão ou ainda é cedo, Fernando, só para finalizar contigo?
Não, já podemos falar dessa questão sim, tá? Isso já está presente no mercado brasileiro. Basta a gente acompanhar o comportamento dos preços das categorias mais jovens nos últimos meses. O descarte de fêmeas ele foi bastante contundente nos anos aí de 2024 e principalmente agora em 25, e isso trará consequências futuras. Então nós vemos uma oferta cada vez mais restrita, cada vez mais escassa de animais jovens dentro do mercado brasileiro. Isso tende a se acelerar em 2026 e 2027. Então, preços aí do bezerro, do boi magro, tendem a ficar mais altos, tá? E a outra coisa que é importante nós mencionarmos aqui é que, basicamente, quando nós olhamos para a atividade, vai haver agora uma menor participação de fêmeas dentro da abate. Até por conta dessa melhora dos preços do pecuarista focado em cria, ao invés de descartar, ele vai priorizar a manutenção das matrizes dentro do seu rebanho. Vai priorizar essa retenção como estratégia recorrente para produzir, para gerar novos animais. Lembrando também que o pecuarista brasileiro fez uma bela seleção genética nesses últimos meses, manteve ali só o que ele tem de mais alto padrão genético dentro do rebanho, e fêmeas de menor padrão, de menor valor genético, acabaram aí sendo descartadas, acabaram deixando de fazer parte desse rebanho, o que é uma ótima forma de você também melhorar a qualidade do rebanho, né? Então, o produtor brasileiro, o pecuarista brasileiro, tem adotado muito esse tipo de estratégia. Também aumentou muito o uso de ATF aqui no Brasil. É fantástico o que a gente vê de evolução de produtividade. E fica aqui um recado que é muito importante. Se você investiu muito dentro do seu negócio, se você colocou muito dinheiro dentro da sua atividade, aumenta a necessidade de você proteger todo esse investimento que foi feito. Então, basicamente, o pecuarista brasileiro vai ter que usar as ferramentas mais modernas de gestão da porteira para fora para ter longevidade dentro da atividade. Isso é fundamental hoje. Fernando Iglesias, obrigado pela aula, pela disponibilidade de falar conosco. Foi um prazer. Bom descanso no final de semana. Até uma próxima. Bom, um ótimo final de semana a todos que nos acompanharam aqui hoje. Um grande abraço a todos, até a próxima. Obrigado, até mais. Uma aula, né, com o Fernando Iglesias falando sobre o mercado de pecuária. Davi da Luz, nós temos aquele recado prontinho lá do João Batista, fazendo convite para a participação no Clube de Assinantes, ou eu vou por aqui, ele gravou um novo recado, mas vamos lá, vamos lembrar mais uma vez que todos que nos acompanham já sabem, né, que nós temos 3 edições diárias. Primeiro, a abertura às 9 horas da manhã do mercado, todos os dias, encontro marcado, inclusive com Robson Poloto, direto de Cascavel, da G-Trade, conosco, comentando a abertura do mercado. Às 13 horas, horário de Brasília, Tempo e Dinheiro ao vivo, Vlamir Brandalize e outras informações. E, tradicionalmente, 16 horas pelo horário de Brasília, nós temos aqui o fechamento do mercado, sempre buscando uma entrevista sobre as mais variadas commodities: café, soja, milho e, lógico, boi gordo, como você acompanhou hoje. E, para tanto, nos prestigie, né? O seu prestígio, o seu like, a sua conexão conosco pelas mídias sociais é importantíssima. E a sua participação também no Tempo e Dinheiro, no Clube de Assinantes, é essencial para que a gente continue nessa vida, nesse trabalho, nessa meta que nós temos aqui de levar informações diárias, uma equipe de jornalistas mais bem informados para você em todo o Brasil. 19 998132915 é o WhatsApp para que você mande mensagem, para que você faça parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. 7 dias de graça e lá você vai ter todas as informações. Mais uma vez, lembrando, tem um grupo de WhatsApp. Você que está curioso, tem um grupo de WhatsApp com 15 editorias. Tem editorias falando sobre o clima, soja, milho, boi, política, economia, todas elas atualizadas diariamente. Você vai perder isso? Então, faça parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Todos que estiveram conosco, né, e os que vão acompanhar logo mais essas informações, desce o dedo, né, dá um like aí para a gente continuar, né, priorizando essas informações, né, os algoritmos do YouTube jogando a gente para frente aqui, para que a gente faça o melhor do jornalismo do agronegócio para você em todo o Brasil. O Davi da Luz em Campinas, meu muito obrigado mais uma vez, a equipe do Tempo e Dinheiro. João Batista Olive, que está nos acompanhando, a todos que estiveram conosco. Excelente finalzinho de sexta-feira, bom descanso para quem vai descansar. Até segunda, 9 horas da manhã. Até lá.